Galera, o vídeo de hoje vai ser puro kikiki, tá certo? A gente vai se juntar pra conversar, pra fazer paleta. Eu vou contar uns babados aqui pra vocês. Babado nenhum, pra falar a verdade. Vocês mandaram algumas perguntas. Aqui no YouTube tem um campo que se chama canal, comunidade, alguma coisa assim. E aí vocês conseguem me mandar perguntas por lá. E eu acho que vocês também conseguem postar outras coisas nessa aba de comunidade também. E vocês me mandaram perguntas lá há 4 meses atrás, certo? E eu nunca consegui fazer um vídeo respondendo propriamente essas perguntas. E, enfim, chegou a hora da gente responder e, ao mesmo tempo, a gente vai fazer algumas paletas aqui e também quero conversar com vocês sobre os membros, tá? A gente vai esclarecer algumas dúvidas e colocar aqui na mesa algumas questões que eu acho que são importantes para que vocês saibam também, fiquem por dentro, já que agora a gente também vai ter mais conteúdo exclusivo lá para os membros. Então, fica comigo aqui até o final do vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Ó, lembrando, deixa o like, deixa o hype. E se você acabou de chegar aqui neste canal, o meu nome é Priscila, eu sou artista. E esse canal é sobre arte, sobre pintura, principalmente aquarela e pastel oleoso. Mas a gente faz reviews, a gente pinta, a gente conversa, a gente investiga esses materiais e tenta entender o funcionamento deles, tá certo? Conversa sobre técnica, enfim, é um canal muito gostosinho para todo mundo que gosta de conversar sobre arte. E esse ano vai ter bastante coisa relacionada a tutorial propriamente dito, tá? Esse ano a gente vai fazer muita coisa no segmento educativo. Óbvio, vamos continuar com as lives. Aliás, as lives são novidade. Vamos continuar com os reviews de material. Vamos continuar com tudo normal, mas a gente vai acrescentar aí os vídeos de tutorial que já começaram a acontecer aqui no canal, tá certo? Então, eu vou começar a responder as perguntas ao mesmo tempo que eu vou começar aqui a encher a minha primeira mini paleta. E isso aqui também é uma ideia muito legal, tá certo? Quem me deu essa ideia de fazer esse vídeo, inclusive, foi Débora. Débora é inscrita aqui no canal, é membro, já tem bastante tempo. E ela falou, pô, você podia fazer um vídeo fazendo paletinhas e dando essa dica de como a gente conseguir fazer mini paletas, economizar, enfim. Então tá aqui, Deb, tá? O vídeo que você queria, que você clamava, que você esperava. Veio aí, minha filha. Chegou sua hora. E depois a gente vai conversar, tá? Eu posso deixar o link aqui na descrição. Aliás, eu vou fazer isso. De onde foi que eu comprei essas caixinhas e essas mini pães? Isso aqui é essa. Deixa eu focar aqui pertinho. Eu nem sei. Mas eu acho que vai dar pra ver ali no detalhe que isso aqui são mini pães. Elas são a metade de uma half pan, mas ainda assim a gente consegue fazer bastante coisa com essas bichinhas aqui. É impressionante, tá? Então, para quem gosta de viajar, para quem gosta de pintar na rua, para quem gosta de ter mini paletas, eu adoro mini paletas. Elas são muito convenientes pra gente colocar na bolsa, pra gente colocar no bolso, na mochila, sabe? Deixar um em cada canto, em cada bolsa, em cada lugar. É bastante conveniente, é interessante fazer isso. Pelo menos eu adoro fazer isso. E eu já me surpreendi na rua uma vez achando que eu tava sem material. E na verdade eu estava com uma dessas paletas na minha bolsa. Então isso me salvou. Bem legal, tá? Então fica aí a dica, mini paletas salvam vidas, certo? Além de tudo, você consegue fazer a paleta do jeito que você quer, com as cores que você gosta, enfim, confeccionar aí o babado do jeitinho que você quer. Ó, vamos responder aqui a primeira pergunta. Como foi o processo de se tornar artista? Teve algo que foi um ponto de mudança na sua história? Então, o meu processo de me tornar artista, na verdade, eu acho que foi acontecendo. Simplesmente aconteceu. É meio estranho falar assim, mas eu não consigo ver de outra forma.
porque simplesmente foi realmente fluindo. Deixa eu destravar o foco aqui, que eu acho que vai ser mais fácil pra gente. Se eu conseguir, né? E acho que eu não vou conseguir não, mas tudo bem. Foi um processo que simplesmente foi acontecendo porque desde criança eu sempre pintei. Pintei não, né? Pintar pra mim é uma coisa muito nova. Desde criança eu sempre desenhei, sempre gostei muito de desenhar. Sempre tive bastante afinidade com isso. E a minha avó sempre achou muito massa isso, sabe? Muito legal. E ela sempre me apoiou nesse aspecto. Nunca teve, assim, um momento de ser... como é que eu posso dizer? De ser reprimida por causa disso. Muito pelo contrário. Ela sempre me incentivou bastante a estudar, a pintar mais, enfim, a fazer as coisas que eu queria fazer, que eu achava que eram legais, que eram pertinentes. Então, esse tipo de incentivo sempre aconteceu para mim. Eu sempre tive essa chance, né? Essa oportunidade que eu sei que muita gente não tem, porque muita gente acaba... Pô, como tá duro. Muita gente acaba tendo uma família que vai muito mais pro racional, né? Tipo, não vai porque não vai dar dinheiro, porque não é fácil de fazer, porque, enfim, você vai morrer de fome, etc. Não que a gente não pensasse nisso, não que não houvesse esse medo, mas eu sinto que teve muito mais uma confiança. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer que houve realmente é que houve uma confiança da parte da minha avó, inclusive de peitar várias pessoas na minha família que não acreditavam em mim, que não acreditavam, que achavam que ia dar em nada. E a diva foi lá e peitou essas pessoas e disse não, ela vai fazer, ela quer fazer e pronto, acabou, entendeu? Então, sempre foi isso, sempre foi natural. Quando eu falei pra minha avó que eu queria fazer artes na faculdade, ela mais uma vez apoiou, sempre esteve do meu lado, sempre fez o possível e o impossível. Inclusive, eu até falo aqui num vídeo que eu tô mostrando um sketchbook meu, que a minha avó comprou esse sketchbook na época, que era um Moleskine super caro e tal. Então, pra mim, aquilo foi uma demonstração claríssima de que ela acreditava muito em mim. Porque se ela não tivesse essa fé, ela não teria, né, me apoiado em nenhuma instância. E, muito pelo contrário, ela sempre fez isso. Ela sempre foi uma pessoa muito presente na minha... Sempre foi uma chama muito acesa na minha vontade de fazer arte, sabe? Ela nunca foi um balde de água fria pra mim. E eu acho que isso é bem importante pra todo mundo que tá começando também. Esse apoio. Encontrar esse apoio em alguém, em algum lugar, é bem importante, sabe? É essencial, pra falar a verdade, né? Porque depois de um tempo virão coisas muito difíceis, muito complicadas, e você precisa realmente ter alguém para te dar esse aporte emocional. E a minha avó foi essa pessoa. Ainda bem, né? Que eu tenho consciência de que eu tive essa sorte. E infelizmente nem todo mundo tem. Deixa eu abrir a minha porta aqui, que a minha gata está a miar e a chorar. Peraí, já volto. Voltei agora. Se teve algo que foi um ponto de mudança na minha história, sim. Que foi o período que eu parei de pintar. Eu parei de desenhar um tempo depois que eu saí da faculdade. Uns 2, 3 anos depois. Porque, enfim, eu realmente acreditei que aquilo não era pra mim. E que eu tava na profissão errada. E que, enfim, diante de tudo que as pessoas estavam me dizendo, parecia que realmente eu era um empecilho ali onde eu tava. Então, o conselho que eu tenho a dar é: meninas, trabalhem em ambientes saudáveis. Inclusive, depois desse trabalho que eu peguei, que foi numa editora bem famosa lá de Recife,
eu não quis mais trabalhar para ninguém. Foi aí esse momento que eu decidi que eu seria autônoma. Porque, enfim, galera, é bem complicado, tá? Depois desse momento, eu passei um tempo sem pintar mesmo. E eu realmente não queria e eu não imaginava que eu ia voltar. E essa é a coisa mais incrível de tudo, né? Porque eu acho que eu contando essa história hoje é meio que ninguém acredita. Tipo, como assim? Tá doida da cabeça, mulher? Mas foi exatamente isso que aconteceu, gente. Esse azul não quer abrir de jeito nenhum. Ele não quer abrir. Mozi! Me ajuda aqui rapidinho. Muito obrigadinha. Obrigadinha de pistache. Ó. Acho que eu respondi a primeira pergunta, né? Depois a gente teve esse azul problemático aqui, que tava dando BO. Nossa, e depois eu vou deixar esses tubos tudo aberto, né? Esses tubos não, essas caixinhas abertas pra poder secarem. Ainda mais que esses dias tá bem chovendo aqui, assim. Tá. Acho que eu respondi a pergunta. Agora vamos pra segunda pergunta. Que na verdade é uma sugestão, né? Eu queria um vídeo dando surra de arte na cara de vocês com material velho podre. Usando material barato, escolar, podre, falsificado, excelente, etc. Essa sugestão foi de Débora. E eu acho que a gente contemplou de certa forma, porque acabou de sair esses dias o vídeo dos pastéis oleosos. E eu estou me humilhando lá, pintando com pastéis oleosos podres, terríveis, horrorosos. Então eu acho que sim, veio aí, a gente conseguiu cumprir, não é? Com a nossa pontualidade britânica em termos de ser disruptivo, né? Trabalhar com materiais que não prestam, que não fazem bem para o nosso cortisol, para a nossa saúde mental e física. E o vídeo tá aí, tá bom? Eu vou deixar aqui no card para vocês irem dar uma olhada, caso ainda não tenham assistido. Tá um vídeo bem completo, inclusive sobre aquarela, sobre pastel oleoso. Eu fiz meio que um dossiê sobre vários pastéis oleosos e a gente tem lá os resultados de várias marcas e comparativos, enfim. Tá bem interessante mesmo. Confiram lá. Deem uma bela olhada. E, gente, agora estão perguntando por que raios que eu botei roxo. Não sei, tá? Mas, enfim, vamos que vamos. O importante é que a gente faça uma paleta que a gente se sinta bem com ela, né? É isso que importa. Nunca se esqueçam disto, tá? A próxima pergunta é: qual sua mídia preferida para arte? Gente, essa é uma pergunta bem difícil, porque eu gosto muito de trabalhar com várias mídias, não todas, né? Eu não consigo trabalhar com todas as mídias. Mas eu gosto muito de experimentar e de tentar entender como as mídias funcionam. E eu não sei se eu tenho uma mídia favorita, mas a minha mídia favorita do momento é o pastel oleoso. O pastel oleoso, ele me causa um fascínio que poucos materiais me causam, assim. Eu acho a textura muito satisfatória, eu acho o processo muito satisfatório, eu acho o resultado final muito bonito. O pastel, ele é um material que traz uma saturação, uma vibração para as cores muito legal. E, obviamente, não dá para comparar com aquarela, né? Porque ele vai para um lugar totalmente diferente, diverso da aquarela. É um outro universo. E eu diria que a minha segunda mídia favorita atualmente é justamente a aquarela. E a minha terceira mídia favorita, na verdade, eu não diria que é a terceira, né? Eu diria que é empate com a aquarela, que é o lápis de cor. Que, por questões de tempo, a gente não consegue trazer para cá o tempo todo, né? Tem pouquíssima coisa de lápis de cor aqui no canal, mas eu quero que esse ano tenha mais.
Eu vou me esforçar para que isso aconteça, tá? E uma meta para esse ano também minha é conseguir me dedicar mais ao canal, produzir mais coisas para vocês. Conseguir chegar aí, bater nos 5K. Eu não acho que é impossível. Eu acho que se a gente fizer um trabalho legal, a gente consegue. E eu acho que com a ajuda de vocês eu também vou conseguir, tá? E com a ajuda do algoritmo, me ajuda o algoritmo, cara. Não trabalha comigo, não trabalha contra mim, não. Poxa, caramba. Nunca te fiz nada. Muito pelo contrário. Tá. Agora que eu já preenchi, eu vou parar pra catalogar essa primeira paleta, porque o que é que vai acontecer? Se eu não catalogar, eu vou esquecer as cores que eu usei, né? Aí então eu vou fazer uma foto pra não esquecer. Foco na foto, Priscila, não se dispersa. Nada de olhar grupos. Pronto, essa é a minha primeira paleta. Já tenho um registro. E agora eu vou pintar aqui essa paleta pra gente ter um registro pictórico também, né? Pictórico a gente já tem, mas a gente tem um registro artístico. Deixa eu pegar meu paninho. E o quartinho tá uma zona, né, galera? Me perdoem aí, tá? Me desculpem. Deixa eu ver se eu consigo ajustar essa câmera pra deixar mais pertinho aqui, pra vocês verem melhor o que eu tô fazendo. Pronto. Acho que agora vai dar pra ficar mais pertinho de vocês. Tá. E aqui vai ser bem simples mesmo. Eu vou fazer só uma bolinha, só pra gente, né, ter uma noção do que é o quê. Sem muito detalhe, nem nada. Ó, aí a outra pergunta foi do Gui. Como começou a trabalhar com encomendas? Quais dicas você considera essenciais para trabalhar dessa forma? Ó, é meio doido, né? Mas eu comecei a trabalhar com encomenda, eu era muito nova ainda na escola. Na escola eu já tava fazendo encomenda pra galera, assim. Óbvio, né, gente? Eram encomendas pequenininhas. Ah, faz uma tabela periódica pra mim. Faz uma célula, faz um cavalo. Faz sei lá, uma borboleta. Era tudo muito, muito simples, muito, muito básico, muito, muito objetivo, né? Assim, sei lá, eu cobrava tipo R$5 pra fazer as coisas. Mas estava cobrando, né? Tinha ali um cascalho entrando, né? Um faz-me rir tava entrando. E às vezes eu sinto falta dessa Priscila da faculdade, da escola, porque eu tinha coragem, cara, aos 12 anos de cobrar pelo meu trabalho, uma coragem que hoje eu sinto que tá faltando. Sinto que às vezes está dando uma pecada, sabe? Mas enfim, respondendo de forma mais objetiva, para mim, fazer essa parte de commission, de encomenda, tem muito a ver com você se expor no mercado. Você precisa objetivamente estar atrás disso e fazer bastante propaganda nesse sentido. Propaganda que eu digo é o quê? É você estar em feiras, você estar em eventos. Por exemplo, quero fazer encomenda para noivas. Faça artes, poste no Instagram Mas como eu ia dizendo, você precisa ser objetivo. Então, por exemplo, quero fazer arte para noivas. Faça suas artes aí, sei lá, e faz umas 5 artes diferentes. Ou 10. E aí você vai ter que investir, tá? Não existe isso de entrar numa área sem investir. Infelizmente, o mundo é assim. Então você vai fazer essas artes. Isso é uma das estratégias, tá? Pelo amor de Deus, não tem só essa estratégia, não. Mas você tem que direcionar para um lugar. Eu quero trabalhar com noivas, com casamento, fazendo arte para
ou ao vivo, ou arte de convite, enfim. Então você vai fazer essas artes e promover, direcionando para esse público, colocando as hashtags, estando nos eventos, enfim. Se direcione nessa direção, se direcione na direção. Se direcione para o local da qual você se interessa. Quero pegar commissions, né? Quero pegar encomendas de jogos. A mesma coisa. Você precisa se direcionar para isso aí. Tá nos eventos de games, né? Conhecer a galera da área, fazer curso, fazer network. Network é uma parada assim extremamente importante. Tudo em toda a área é network, né? Então assim, E óbvio, saiba precificar o seu trabalho, porque senão você vai estar vendendo ouro a preço de latão, e isso não é interessante, nem para você, nem para o mercado, porque quando você quiser pegar uma encomenda que for muito cara de fazer e você for dar seu preço, ninguém vai querer pagar, porque as pessoas já vão te conhecer como aquela pessoa que faz tudo por 100 conto, aquela pessoa que faz tudo por 50 conto. Então, se você está fazendo uma arte de 50 conto, você tem que fazer uma arte equivalente aos 50 conto. E aí, para isso, você precisa fazer aquela velha conta básica para saber qual a sua hora de trabalho, né? Quais são os seus custos, quanto você pretende ganhar, né? Dentro dessa hora de trabalho. E é tudo isso aí, gente. Tem que pensar nisso tudo, porque fazer arte é uma delícia, é maravilhoso, mas se você quer trabalhar com arte, né? E aí eu tô falando isso para mim também, você é uma empresa. Então, você precisa se comportar como uma empresa. Não é? Nada de ficar vacilando e todo mundo é lindo, vou fazer tudo de graça porque eu amo vocês e a vida vai me recompensar, e os boletos chegando e você sem ter como pagar as contas. Então não é interessante para ninguém. Tem que cobrar alguma coisa e tem que ser equivalente, né? Você tem que entregar o equivalente àquilo que você está cobrando, certo? Para que as pessoas também te valorizem. Então assim, direcionar, né, mais uma vez, para o tipo de commission que você quer fazer, estar nesse meio, conhecer o seu cliente, entender quem é o cliente que você quer e se formatar para isso. Se formatar, que eu digo no sentido de realmente caminhar de acordo com a maré, certo? E meus clientes adoram, eles sempre estão em parque, eles se vestem X ou Y. Então, é importante conhecer o tipo de cliente que você tem, porque você precisa se comunicar com ele. Você precisa responder, né? Corresponder às necessidades desse cliente. Então, é bem importante também dar essa estudada no mercado que você quer atuar. E não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito fácil, mas também não é uma coisa do outro mundo, assim. Dá pra fazer. Tem pessoas que fluem muito mais fácil nesse universo, porque elas são mais sociáveis, elas são mais fáceis de lidar, elas fluem melhor nos ambientes. Então, assim, para as pessoas é bem mais fácil. Para algumas pessoas vai ser um pouco mais difícil, que é o meu caso, que eu sou uma pessoa um pouco mais fechada, um pouco mais tímida. Eu não sou o tipo de pessoa que fica fazendo média com todo mundo. Então, as minhas preocupações são outras. Não estou muito preocupada em necessariamente agradar todas as pessoas, enfim. Eu acho que é importante a gente ser amável, ser sociável, né? Ainda falando sobre clientes e relações, né, de trabalho e tudo mais. Mas também é importante que a gente nunca esqueça das nossas próprias verdades e os nossos valores para atuar nos lugares, porque senão acaba meio que perdendo o sentido, né? Você vai, sei lá, de repente você tá ganhando 20 mil no mês com o seu trabalho, né, pintando, mas você tá tendo uma vida péssima, sei lá, gastando tudo em terapia, em Rivotril e não sei o quê. Então, sabe, tem uns dinheiros que não compensam. E aí a próxima pergunta é: qual material te causa pesadelos e quais são as chances de se desafiar a testar de novo? E por que esse material é a guache? Guilherme me sacaneou aqui nessa pergunta, mas ele foi bastante objetivo, porque ele sabe, tá, que eu tenho problemas com guache.
E eu realmente tenho. Eu não tenho vergonha de assumir, tá? É um material que eu... Na verdade, é um material que eu explorei muito pouco. É um material que foi muito pouco explorado por mim e que eu podia ter insistido um pouco mais, assim. Mas eu também sinto que, às vezes, gente, a gente não vai gostar de tudo. Isso é um fato. Não tem como a gente gostar de tudo, sabe? Então, eu acho que, de repente... Podia ter insistido mais, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que escolher nossas batalhas. A gente tem que escolher nossas batalhas, porque nunca vai dar tempo da gente fazer tudo que a gente quer. E pra gente estudar essas mídias, né, a gente precisa de um tempo. Pra gente... Opa, nessa não. A gente precisa de um tempo pra gente ficar bom naquela mídia. E aí, se a gente fica saltando pra lá e pra cá... Eu já falei disso, né? Se a gente ficar saltando pra lá e pra cá nas mídias, a gente acaba não fazendo nada, nenhum nem outro. Então eu acho muito importante, eu acho essencial, obviamente, né? Que a gente tenha um tempo na nossa formação para ir para quantos lados a gente quiser, aprender um pouquinho de cada coisa. Mas depois de um tempo você começa a entender qual é o teu jogo, qual é a tua realidade, o que é que você quer fazer, qual é o material que te chama, que conversa mais com você. Eu tenho uma apreciação e uma atração muito grande por guache ainda, mas hoje eu já entendo que eu não tenho mais tanto tempo assim para me dedicar ao guache, porque eu optei pela aquarela, que também era um material que eu não tinha toda essa intimidade nem nada disso, mas acabei optando pela aquarela justamente porque foi a batalha que eu escolhi seguir em frente. E na verdade eu até teria, sei lá, de repente economizado mais se eu tivesse escolhido guache, né? Porque acaba que o guache é, de certa forma, um pouquinho mais barato do que a aquarela também. De certa forma não, é bem mais barato mesmo trabalhar com guache. Então talvez eu tivesse, né, em outro patamar, fazendo outras coisas, sendo feliz lá com meus guaches, com as minhas pinturas de guache, e nunca saberemos, né, como seria o desenrolar desses fatos, pois eles nunca aconteceram. Eu cheguei a estudar guache, sim, por um tempo. Não foi muito tempo, não. Foi pouco tempo. E foi bem sofrido para mim, mas eu vou explicar por que foi sofrido. É porque a guache, ela é uma mídia que você precisa dominar a tinta. Pelo menos ao meu ver. Você precisa dominar as quantidades de água e a tinta, né? Esse jogo entre a tinta, a água e o papel, né? Já que ela é uma tinta opaca, então a gente precisa entender como que ela vai secar e como que as camadas vão funcionar, e você tem que ter uma boa ideia de forma e de sombra e de tudo isso. Além de, óbvio, pintura. Eu acho que o guache, ele é muito assertivo na pintura. Então, se você é uma pessoa que não pinta, que pinta pouco, que começou a pintar, o guache, ele não vai ser, talvez, tão fácil assim. Não tô dizendo que é um pesadelo, mas pra mim foi meio que um pesadelo no sentido de que, na época que eu fui ver guache, eu não pintava. E aí, de repente, tu não pinta e começa a pintar com a mídia que é bastante... que te oferece bastante desafio nesse sentido, né? Você precisa ser mais objetivo com a guache. Não que você não possa errar, mas ela tem um funcionamento menos fluido e menos permissivo do que a aquarela. Vamos colocar dessa forma. E pra mim foi assim como se eu estivesse me rasgando por dentro. Era meio que a sensação que eu tinha quando eu ia pintar com guache. Era como se eu estivesse me rasgando por dentro, assim. E parece um exagero, né? Mas era uma sensação real, assim, porque a frustração era bem grande,
porque eu achava que era muito tranquilo e, na verdade, tinha muitos aspectos do guache que não são, né? Porque para o professor, para a pessoa que já está acostumada a fazer aquilo, é muito simples. Mas para a gente, para o iniciante, e eu me considero um iniciante na guache, né? Já que eu nunca cheguei a me aprofundar de fato, não é tão tranquilo assim. E aí você precisa cair na mão de um professor que tenha bastante paciência e que faça um passo a passo mais quebradinho, assim, para você conseguir compreender como funciona essa mídia. Óbvio, né? Eu tô falando do que eu gostaria que tivesse acontecido comigo, que não foi o que aconteceu. Então, enfim, é isso. Eu acho que toda essa minha experiência com guache, naquele momento específico, me levou para um trauma. Para esse trauma de eu não sei, eu não quero, eu não gosto. É claro que depois eu fui quebrando isso, né? Depois eu fui tipo, tá de boa, é tranquilo, eu quero fazer de novo, tal. Fui compreendendo melhor a mídia, fui conseguindo fazer minhas coisas, mas não cheguei de fato a ter tanto tempo assim com a mídia. Mas é isso. Acho que eu demorei 30 anos aqui respondendo essa pergunta. E eu confesso que eu não sou muito boa em responder perguntas e fazer paleta ao mesmo tempo não, tá, gente? Mas eu tô me esforçando. Próxima pergunta. No digital, isso aqui vai ser rápida. No digital, quais softwares você gosta de usar? Procreate e Photoshop, mas mais Procreate do que Photoshop. E eu me habituei ao Procreate, é mais leve, é mais fácil, é mais fluido para o meu processo. E o principal, eu não pinto tanto assim no digital quanto no tradicional. O que eu preciso fazer para o meu uso, o Procreate atende bem. E quando eu preciso de algo mais complexo, que precise de uma ferramenta mais poderosa, mais completa, que me permita editar melhor a imagem que eu estou fazendo, aí eu vou para o Photoshop. Aí o Photoshop domina porque ele também tem integração com outros softwares, enfim. E tem todo o babado da suíte Adobe, né? De novo a gente vai fazer aqui o nosso mini swatch, tá? Bem tranquilo. De novo, só pra gente mesmo ter esse registro aqui da paleta. Novamente eu escolhi uma paleta totalmente intuitiva, sem pensar muito em nada, tá? E agora eu tô começando a pensar que as tintas que eu tenho são completamente malucas, assim, porque tem muita granulada, tem tinta, assim, de efeito. Gente, sinceramente, viu? Essa pessoa aí que vocês estão seguindo, completamente doida. Próxima pergunta. Você também tem problema em conciliar o estudo da arte com se pressionar e o processo deixa de ser agradável? Eu sofro deixar de ser agradável. Eu sofro com acabar deixando isso virar uma escalada de melhorar, etc. E perder o foco do que é importante. Então, isso é um babado, tá? Isso é um babado porque, inclusive, esses dias eu tava gravando um vídeo para vocês, e eu acho que no vídeo eu chego a falar sobre isso, no sentido de que a gente tem que ir devagar, e não é assim um devagar parando, mas é um devagar se respeitando. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, a gente tem que saber reconhecer o lugar onde a gente tá, o momento onde a gente tá, né, o degrau que a gente se encontra, para poder fazer uma subida mais agradável. E eu acho que é meio que sobre isso, assim, essa pergunta. É você entender que aquele momento que você tá, ele vai fazer parte da jornada. E você não precisa se pressionar além do que é necessário para você continuar. Mas também você não é deixar de se pressionar. Tem que rolar uma pressãozinha mesmo. Ou pelo menos ter alguém perto de você para tá te empurrando constantemente. Porque sempre vai ter uns dias muito ruins que a gente vai querer desistir. E é muito importante
ter essa pessoa que é uma terra para você, né? Que é uma pessoa que vai te aterrar mesmo, vai dizer, calma, volta e 2 casas. Vamos respirar e vamos devagar. E tem que ter essa pessoa, ou essas pessoas, né? Esse grupo de apoio. Porque sem esse grupo de apoio fica bem difícil mesmo. E o artista é uma criatura que tende a se isolar, né? Então, torna tudo ainda mais complicado, mais difícil. E eu acho que é isso, gente. Essa pergunta é muito sobre isso. É sobre a gente ser gentil com a gente mesmo, né? É sobre a gente se respeitar dentro desse processo aí de aprendizado e entender que o aprendizado, ele é demorado. Ele não vai acontecer em uma semana, ele não vai acontecer em um ano. Na verdade, aí tem alguns estudos que dizem que a gente leva coisa de 2 anos para se acostumar com uma mídia. Então, assim, tá entendendo? Não faz o menor sentido você se abalar porque, sei lá, você não conseguiu pintar um peixe hoje. Se você continuar fazendo exercícios e estudos, né? Praticando seus estudos, seus exercícios, fazendo um estudo direcionado para aquilo que você deseja, né? Aí você vai conseguir chegar lá. O problema é que às vezes com tanto tutorial, com tanto vídeo na internet, com tanta maluquice acontecendo, a gente acaba indo para tudo quanto é lado e no final não vai para lugar nenhum, porque a gente fica sem direção, a gente fica sem rumo no meio de tanta possibilidade, tanta coisa, e a gente acaba se deparando também com muito conteúdo ruim. Infelizmente essa é a verdade, tá? Muito conteúdo ruim, muita gente que não sabe o que tá falando, muito conteúdo aleatório, muita encheção de linguiça, e isso acaba prejudicando e muito o processo das pessoas que realmente querem aprender. Então, assim, cerque-se de pessoas que você entende, que você percebe que vão te ensinar, que vão te orientar naquela direção daquilo que você deseja. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu poderia dar, né? Pelo menos é o que eu tento fazer. Como pintar bonito como Priscila desenha? Google pesquisar. É isso que eu acabei de dizer. Como pintar bonito como qualquer pintor, como qualquer artista que pinta bonito. Cerque-se de artistas que você admira. Cerque-se de pessoas que você admira, que você gostaria... Pô, eu gostaria de pintar igual a sei lá, deixa eu jogar aqui... A Beccari. Gostaria de pintar igual a Beccari. Começa a seguir ele. Começa a consumir as coisas que ele produz. Começa a trocar uma ideia com ele. Faça o curso dele. Compre os livros dele. Enfim... Cerque-se nessa direção, né? Busque aquilo que você realmente gostaria, né? Que você almeja. Porque às vezes a gente vai buscando, a gente vai numa direção de alguma coisa, a gente começa indo na direção de alguma coisa e do meio pro fim a gente já não sabe mais para onde a gente está indo. E eu vejo que isso é um problema bastante recorrente na nossa área. De novo, eu vou colocar aqui a problemática principal para uma criação de conteúdo sem fundamentação de muitas pessoas que de fato não têm conhecimento para passar conhecimento, né? Enfim, algumas verdades foram ditas. Eu queria muito preencher esse aqui com vocês hoje, mas o vídeo já está imenso e eu já respondi todas as perguntas que vocês deixaram. E se vocês tiverem mais perguntinhas para eu fazer futuramente, entrem nas lives que estão rolando toda sexta-feira, né? Que eu também respondo perguntas por lá. Ou deixem essas perguntas por escrito aqui no campo do... Eu vou ver agora como é que chama. É a comunidade, é os membros, é o quê? Não é os membros, não. Taranã. Então vocês podem deixar essas perguntas lá na comunidade, tá? Creio eu que é livre. Então todo mundo que é inscrito aqui no canal pode postar lá na comunidade. Pode deixar
suas dúvidas, sugestões, enfim. Pode postar tudo lá na comunidade. Acabei de ver, tá tudo certo. Somente para os inscritos, tá certo? Então é isso, minha gente. Eu espero que eu tenha esclarecido vocês hoje, que a gente tenha conversado sobre, né, coisas aqui importantes, coisas essenciais aqui para a jornada de vocês, enquanto a gente fez uma paletinha gostosa e se divertiu, tá? E se você ficou até a finaleira, até esse exato momento, comenta aqui embaixo, eu fiquei. Ou então comenta assim, fui o primeiro a chegar. Na verdade, vou fazer melhor. Deleta, esquece tudo que eu falei. Se você chegou até o final do vídeo, comenta imediatamente. Acabei de chegar no final do vídeo. Comenta aí. A primeira pessoa a comentar isso vai ganhar esta caixinha aqui. Eu vou mandar pra casa de vocês essa caixinha aqui, tá bom? Que tem essa paleta aqui, que é uma paleta fria que a gente acabou de fazer. Vou mandar pra sua casa. Comenta aqui. Cheguei até o final do vídeo. A primeira pessoa que fizer esse comentário, guerreiro que ficar até o final, a guerreira que ficar até o final, vai ganhar essa caixinha, tá certo? E sobre as outras caixinhas, elas já estão sendo enviadas para vocês. Me perdoem a demora. Esses dias foi bem complicado, mas é isso. Let's que bora, let's que nessa. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, tá? Envia pros seus amigos. Vamos deixar essa comunidade inflada de gente legal, de gente que curte fazer arte, de gente que curte pensar nos processos artísticos, investigar as coisas, enfim. Vamos fortalecer esse movimento aqui, tá? No cenário artístico nacional. E eu conto com vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau!